Senhor presidente, hoje, na coluna Dia a Dia, do jornal A Tribuna, tem uma matéria aqui que fala do vereador Kenny Mendes, do DEM de Santos, né, o Kenny da Unisanta, de que ele passou por um dia diferente. Ele foi um agente de trânsito infiltrado na CET. E aqui diz assim, ó: as ações da Companhia de Engenharia de Tráfego CET de Santos são alvo constante de questionamentos e muitas críticas na Câmara Municipal. O vereador Kenny Mendes é um dos que, volta e meia, apresentam requerimentos ou indicações à empresa. Mas, na terça-feira, ele resolveu sentir na pele o que um agente de trânsito enfrenta em seu cotidiano. Voltou surpreso. Nem de longe eu imaginava o quão hercúlea é a missão, admite. Ao longo da jornada, além de verificar ao vivo e em cores um sem número de infrações e xingamentos, se deparou ainda com 2 agressões a companheiros de função. Fiquei imaginando como é a rotina de uma pessoa que vai trabalhar e todo dia corre o risco de ser agredido em serviço. Segundo o democrata, a experiência vai servir para direcionar trabalhos no Legislativo. Continuando aqui, ver para crer. Para colocar em prática o experimento, o parlamentar obteve a permissão da direção da companhia para acompanhar uma viatura. Com os olhos de um operador de trânsito, a quantidade de abusos nas vias santistas o impressionou. Sempre ouvimos que a CET é uma fábrica de multas, analisa Kenny. Depois do que presenciei, acho que se aplicássemos todas as multas sem exceção, seríamos a cidade mais rica do Brasil. Continuando ainda, 2 em 1. Entre as discussões que o vereador pretende levar à Câmara, está um dualismo que acomete o agente de trânsito. O funcionário é considerado seletista e não estatutário, pois a CET é uma empresa pública. Quando é alvo de violência, ele tem que se defender como uma vítima comum, não como um servidor público. Senhor presidente, isso que o vereador Kenny passou ontem em Santos é algo que eu enfrento no meu dia a dia e enfrento com prazer e com coragem. É a minha função, é o meu trabalho para o qual eu fui concursado, né? Mas em função do que ele presenciou, em função do que eu tenho presenciado no dia a dia, preparei aqui uma indicação ao prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, em virtude do trabalho periculoso exercido pelos agentes de trânsito e pelos guardas municipais, entendo que eles deveriam receber um adicional concernente à periculosidade do mister que efetuam. Estudos de viabilidade do pagamento se arrastam há anos sem uma solução. É evidente que a atividade de agente de trânsito contém em seu bojo a condição da periculosidade, pois se ativa em meio ao trânsito das ruas com iminente situação que põe em risco sua vida e sua integridade física. E, como sabemos, os servidores públicos municipais lotados no setor de trânsito de São Vicente, que agem na condição de agentes de trânsito, colocam diariamente sua vida em perigo ao atuar no meio das ruas, auxiliando o trânsito ou fiscalizando a conduta dos que neles trafegam. Desta forma, esses profissionais ficam sujeitos a atropelamentos e outras situações que podem acarretar danos à sua saúde, bem como à sua vida, sendo óbvio que merecem receber o pagamento de adicional de periculosidade, face o perigo decorrente no exercício de suas funções. Outro sim, os guardas municipais realizam em seu trabalho, atuando de forma direta no patrulhamento e combate ao crime. Tudo isso sem que recebam o adicional de periculosidade, ainda que com diminutas ressalvas, o trabalho de um guarda municipal se equipara ao de um policial militar em várias circunstâncias. Sabemos que esses últimos recebem adicional de risco de morte e ou periculosidade. Logo, justo e salutar que os guardas municipais também recebam esse valor. Os guardas municipais exercem suas atividades no âmbito dessa cidade, nas mais diferentes funções, contribuindo para a proteção do patrimônio público e vigilância dos bens do município, bem como também protegem os próprios munícipes. Fato inegável
é que contribuem maciçamente para a segurança pública dentro das suas possibilidades e atribuições. Quanto à periculosidade, são periculosas as atividades ou operações onde a natureza ou seus métodos de trabalho configurem em condição de risco acentuado, tais como inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, na forma da Lei Federal nº 12.740 de 2012, que alterou o artigo 193 da CLT, onde pode ser incluídos os guardas municipais, desde que esteja ostensivo, fardado, à mostra, pois sendo assim, ele se torna ponto de referência em segurança pública e os agentes de trânsito idem. Pelo exposto, indico ao senhor prefeito Luiz Cláudio Billy o pagamento do adicional de periculosidade do percentual de 30% aos agentes da autoridade de trânsito e aos guardas civis municipais de nossa cidade. É uma indicação, senhor presidente.